Boa noite, Remix amigos. Aqui quem fala é Marcelo Sammer. Estamos aqui para mais um Hangout das nossas quintas-feiras, trazendo o Caio Breno do canal Terra Oculta, que hoje, excepcionalmente hoje, vai nos brindar com um tema sensacional. Marcinha, você sabia que hoje nós vamos falar sobre essa dualidade universal entre o masculino e o feminino? Então, Caio, vamos lá. Bom, Se então, a Márcia não entrar agora, ela vai entrar depois, eu tenho certeza, porque esse Não, assunto é não polêmico. é isso aqui. Você começa a falar, eu não sei se eu entro, se eu saio, se eu fico. então tudo É bem. difícil. Então, deixa eu falar pro pessoal o seguinte, eu já não tô na rádio, tá? Não vou conseguir ficar lá, porque eu tava caindo muito pelo outro computador. Neste computador eu tô sem o Sam, então só consigo participar do Hangout. Mas esse Hangout vai passar, sim, na Rádio Remix. Fique tranquilo aí, você que está chegando aí. Enquanto como eu falo, o que o Marcelo acabou de falar, eu vi só quando eu cheguei agora, na verdade, né? Ele tinha deixado um recado para mim no Facebook, mas eu não consegui ver antes e vi só agora há pouco, fazem 5 minutos. Mas tá tudo certo. Então vamos lá, Caio, é com você. E hoje é interessante porque muitas pessoas hoje em dia, nessa época da tão falada transição planetária, né, que o planeta está mudando, que estamos numa transição, de alguma maneira ou outra, eu sempre concordei que realmente há uma mudança. Isso é visível, qualquer um pode ver que existe uma mudança de paradigmas, criação de paradoxos, inclusive. Você tem aí a reengenharia da sociedade, reengenharização da sociedade, que pende, né, Caio, teu áudio para... parece que não está vindo para nós aqui. Melhorou? Deixa eu ver. Melhorou o áudio? Melhorou? Deixa eu levantar a câmera aqui. Tá melhor? Para mim tá bom, Caio. Tá. Bom. Eu sabia que hoje o tema ia ser difícil, agora que ele ia ser impossível, eu não sabia. Bom, então nessa tão falada Nada de transição... áudio ainda, meu. Problema de áudio? Bom, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Então, nessa tão falada transição planetária, que é visível hoje em dia, estamos caminhando aqui para várias perspectivas. Por exemplo, uma delas é o transhumanismo, né, que é visível isso, a junção do homem com a máquina, né, e você vê uma sociedade tecnocrata sendo basicamente reengenharizada para que atenda a certos objetivos de um sistema de controle que nos conduz hoje em dia para o quê? Um desenvolvimento de uma parte nossa correlacionada à inteligência racional, né? Nós temos outros tipos de inteligência emocional e outros tipos de intuições e outras coisas mais que para a grande maioria das pessoas não é conhecido como inteligência, mas não deixa de ser uma inteligência, algo que você tenha e que você interaja com o meio e consigo mesmo, né? E essa caminhada para essa nova era, muitas vezes até colocada dentro de grandes movimentos hippies da década de 60, 70, né? Chamados da nova era, né? Nos impulsionam, né? Para quê? Para outras coisas, como, por exemplo, o liberalismo, né? E aquela coisa do tipo, muito promovida nos anos 60, 70, tudo se pode, né? A juventude hippie, né? Naquela época, prezava por liberalismo em várias áreas, liberalismo sexual, liberalismo, e assim por diante. E aí o que aconteceu? Aconteceu que a sociedade, com mecanismos indiretos, né, foi sendo, mecanismos esses até subliminares, né,
que agiam diretamente no nosso subconsciente, né? Porque a nossa consciência em vigília, em estado de acordado, vamos assim dizer, representa apenas 5% da nossa consciência total nesse corpo físico. Os outros 95% é uma consciência mais profunda, né, que nós não temos acesso conscientemente, falando no dia a dia, mas que dita as regras de como nós nos comportamos, né, na grande maioria das situações que passamos. Ou seja, os 95% do subconsciente é que manda em nossas escolhas, na grande maioria das vezes, e que muitas vezes pensamos que é o consciente, os outros 5% que faz as escolhas, né? E o subconsciente não tem noção de tempo, não julga, não sabe o que é certo e errado. Ele interage com ele de uma maneira um pouco não, até uma maneira muito grande com relação aos 5% do consciente. E esses movimentos que ocorreram na década de 60, 70, atingiam justamente essa parte do subconsciente das pessoas, né? Com técnicas neurolinguísticas até, e o conjunto dessas pessoas formavam o quê? O subconsciente coletivo do planeta, né? E, basicamente, o que nós observamos? Observamos que, com essas investidas sociológicas, de reengenharia sociológica, e investidas essas técnicas mentais neurolinguísticas, foram empurrando a civilização para o que é hoje em dia uma sociedade basicamente tecnocrata, que almeja o transhumanismo, né? E que tem a tecnologia como se fosse um Deus supremo, né? Que nos é colocado, nos é presenteado, de maneira que essa mesma tecnologia, o homem entende, ou a civilização entende como o meio de se responder grandes perguntas que nós sempre nos fizemos com relação à nossa existência nesse plano físico, mas que muitas vezes nós não conseguimos responder. Perguntas essas que muitas vezes giram em torno, inclusive, de metafísica, né? Ou seja, coisas do espírito, que a ciência hoje em dia agora começou, e a tecnologia começou a identificar possíveis traços, talvez, de uma consciência além do que a ciência do passado afirmava, que nossa mente é simplesmente o resultado de reações químicas e neurológicas cerebrais, né? Mas, enfim, por que estamos falando tudo isso? Porque o mundo, se nós observarmos o mundo hoje em dia, é um mundo, infelizmente, ainda caótico, né? Onde, apesar de certos avanços sociais e tecnológicos, você vê ainda um grande retrocesso humanístico na sociedade. Por quê? Porque o mundo é essa loucura que a gente vê por aí, né? O homem sempre promoveu, basicamente, um sistema patriarcal, né, de poder, onde você tem a pirâmide do poder, né, e essa pirâmide dividida em castas, e grandes famílias no mundo físico se estabelecendo no topo da pirâmide, né? E uma sociedade patriarcal que sempre foi ensinada, né, que o patriarca é o salvador, é o condutor, é o líder da sociedade, é o cabeça, né? E nós sempre deixamos nossas vidas nas mãos desse sistema patriarcal, desse sistema de controle, né? Onde você, inclusive, vê a criação de vários sistemas de crenças que obedecem essa mesma linha de raciocínio patriarcal, ou seja, você tem que ter sempre um Messias, né? Um Salvador, que irá salvar-nos da situação que nós mesmos ajudamos a criar, através dessa interação entre sistema de controle e essas técnicas subliminares de reengenharia social que sofremos ao longo dos últimos 12 mil anos, né? E muitas pessoas agora devem parar e estarem pensando, mas por que de tudo isso?
Por que eu estou falando em sistema patriarcal? Porque é um sistema puramente machista, né? É um sistema que puramente visa forças masculinas em ação, ou seja, um sistema controlado justamente por um lado masculino de energia. Quando eu falo masculino e feminino, eu não estou querendo somente me atrelar à questão sexual, ou seja, ó, homem e mulher. Não. É uma questão mais ampla do que energias sexuais. É uma questão de energias que fazem o homem ser o que é e a mulher ser o que é. Ou seja, somos todos humanos, mas com energias que se complementam. Então, o que ocorre? Ocorre que nos últimos 12 mil anos, o nosso sistema, que anteriormente não era patriarcal masculino, mas matriarcal feminino, antes do fim da era glacial, passou a ser um sistema masculino, um sistema totalmente masculino. Se você observar o mundo hoje em dia, infelizmente, nos últimos 12 mil anos, o mundo é regido por, a grande maioria, por homens, e não por mulheres. Infelizmente, se você pegar principalmente países islâmicos, ou mesmo países orientais, China, Japão, você vai ver que ainda há um grande desequilíbrio na atuação de ambos os sexos dentro do sistema sociopolítico econômico no mundo. E, apesar de grandes movimentos que nós tivemos de liberalismo e movimentos que clamavam pela igualdade, não somente social, mas a igualdade dos sexos, né, na sociedade, ainda temos um avanço muito pequeno com relação à civilização nossa, que infelizmente continua sendo da mesma maneira que é desde a época da Babilônia até mesmo antes, né? E muitas pessoas falam hoje em dia em várias doutrinas e filosofias e religiões e outros sistemas de crença que a resposta para nós adentrarmos e fazermos essa transição planetária é a separação do joio do trigo, né? A gente vê isso muito em religião, falando, mas é a separação do joio do trigo que vai mudar o planeta, porque você tem pessoas más e pessoas ruins, e muitas pessoas más, mais do que pessoas boas, né? Você tem pessoas más e pessoas boas, e a grande maioria da população má e uma grande minoria boa, e sempre essa foi a desculpa, ou a observação que grandes sistemas de crenças e grandes religiões fizeram ao longo das eras, dentro desse sistema patriarcal. Mas será que isso realmente é a solução para a mudança do planeta, né? Em alguns vídeos meus, principalmente no documentário, o primeiro documentário da série Mundos, né, que eu fiz há 3 anos atrás, eu comentei que é como se fosse a gente fizesse uma comparação bem grosseira de uma cesta de maçãs, né? Muitas pessoas hoje em dia vêm na mídia, principalmente nos Estados Unidos, falam assim, o grande problema é que tem muitas maçãs podres na cesta, misturado com as maçãs boas, né? Então é só tirar as maçãs podres que as maçãs boas irão ser preservadas. Mas será que isso é a resposta para os grandes problemas que nós enfrentamos nesse mundo simulado chamado planeta Terra? O que a grande maioria das pessoas deviam perguntar é quem pôs as cestas de maçãs ali, com maçãs podres e maçãs boas, para serem consumidas por alguém. Quem pôs essa cesta de maçã? E quem preparou essa cesta? E quem colocou dessa maneira X ou Y, Z? Essas são perguntas que nós devemos fazer antes de nós chegarmos a conclusões muito apressadas sobre esse negócio de separar o joio do trigo. Porque, na verdade, a questão não é somente a questão entre o bem e o mal, é uma questão energética também. Por quê? Porque um mundo regido só pela energia masculina é um mundo em desequilíbrio. É um mundo em que pende somente para um lado racional, o lado onde você vê o homem com aquela mente mais voltada a um foco, um objetivo racional. E você não vê muito uma sociedade intuitiva. Por quê? Porque é uma energia feminina.
tá? Uma sociedade intuitiva, uma sociedade mais sensível, uma sociedade mais voltada a um outro lado energético, que é o lado feminino, né? Então, a resposta dessa transição planetária, desse equilíbrio, dessa mudança de paradigma, não é somente você acordar no Matrix ou no Matrix em inglês e descobrir como que funciona o sistema de controle, como que você é controlado, como as coisas giram por detrás do véu. Não, a questão é você ter uma sociedade mais igualitária no sentido de que homens e mulheres atuem com a mesma força, da mesma maneira, no sentido, não da mesma maneira, mas tenham o mesmo alcance sociopolítico, econômico e religioso, inclusive. E que seja retirado da sociedade, nos próximos anos, essa ideia de que ou o homem é melhor que a mulher, ou a mulher é melhor que o homem, ou a energia masculina é mais forte que a mulher e vice-versa. Não. Uma sociedade que pensa dessa maneira é uma sociedade incompleta. Por quê? Por quê? Porque, vou dar um exemplo, vamos só citar um exemplo. Se não fosse, por exemplo, as mulheres no mundo, a raça humana estaria extinta em menos de 100 anos. Se as mulheres não pudessem ter filho amanhã, a raça humana estaria extinta em menos de 100 anos. Então, já temos um problema aí para nós pensarmos. Mas mulher não é somente para procriar, não, como muitos homens pensam. E tem uma maneira erradíssima de pensar. A energia masculina é uma energia reta, é uma energia racional, é uma linha linear, reta. E a energia feminina é uma energia curva, uma energia circular. E ambas as energias se completam dentro dessa dualidade, porque infelizmente nós vivemos num sistema dual. E quando um lado pende maior que o outro, há um desequilíbrio. Isso tanto no bem como no mal, como na energia masculina e feminina. Então, muitas pessoas falam, mas o mundo está em guerra porque existe um desequilíbrio social, existe uma má distribuição de rendas e recursos. Concordo, existe. Mas por que disso? Porque existe sempre a predominação, a predominância, né, da mentalidade masculina, racional, matemática, que diz que atende àquela lei do mais forte, ou seja, só sobrevalece quem é o melhor, o mais forte. Aquela mente competitiva. E já não ocorre isso muito na energia feminina, né? Que trabalha de uma outra maneira, trabalha de uma maneira diferente da maneira masculina. E hoje em dia você vê então o mundo em total desequilíbrio com relação a essas energias, né? E é por isso que você vê o quê? A perpetuação de quadros de, por exemplo, belicosos, a guerra, que já perduram mais de 10 mil anos e não termina. Você vê também a perpetuação de outras situações em que, se essa energia fosse realmente equilibrada no planeta, muitas coisas teriam sido evitadas nesses últimos anos. Mas, como a gente percebe, o sistema de controle, ele pende ele clama, não só clama, mas se utiliza de técnicas que sempre colocaram a mulher abaixo do homem. Mas por que isso? Porque o sistema sabe muito bem que, se amanhã a sociedade se tornar uma sociedade onde mulheres e homens têm chances iguais em todos os aspectos sociopolíticos, econômicos, inclusive religioso, a sociedade terá um avanço sociológico, um avanço cultural, um avanço até espiritual gigantesco. E é por isso que, se você vê em pleno século XXI, mulheres sendo escravizadas em estados islâmicos, por exemplo, que na verdade, quando eu falo estados islâmicos, não tem nada a ver com o quê? Com o islamismo, assim, vamos dizer, com a religião islâmica. Esses estados islâmicos radicais, na verdade, eles travestiram, infelizmente, o que está escrito ali no manuscrito sagrado dos muçulmanos, que é o Alcorão. Ou seja, esses estados islâmicos, simplesmente, eles não seguem o que está escrito ali no
manuscrito deles, sagrado. Ou seja, escraviza mulheres em plena Síria hoje em dia, em pleno século XXI, e as vende para conseguirem dinheiro para financiar suas verdadeiras atrocidades, guerrilhas, genocídios que ocorrem ali naquela área hoje em dia. Então você vê a mulher sendo subjugada até hoje, infelizmente, em várias áreas do planeta, sendo de maneira direta ou indireta, né? E tudo isso sendo levado como uma coisa mais natural possível, em pleno século XXI, dentro da nossa civilização, por milhares e milhares de homens nesse planeta. Então é uma situação muito triste, uma situação muito caótica hoje em dia no planeta, porque esse equilíbrio deve haver, esse equilíbrio deve ser restituído no planeta, coisa que era antes do fim da última era glacial. Em civilizações passadas, esse equilíbrio entre homem e mulher era muito maior, muito. Para começar, não era uma sociedade piramidal, onde você tinha uma sociedade patriarcal, distribuída hierarquicamente dentro dessa pirâmide de poder. Você tinha uma sociedade esférica, onde o poder era horizontal. E a mulher ocupava todas as posições como qualquer outro homem ocupa. E de maneira igual. Você tinha sacerdotes e sacerdotisas, você tinha, isso na área espiritual, você tinha reis e rainhas, mas com o mesmo poderio, a mesma força de atuação na sociedade. Então, essas coisas, elas são deixadas sempre de lado por todos os sistemas de crenças, inclusive. Que hoje em dia você vê muitas religiões aí falando, mas você tem que fazer a reforma íntima, por exemplo, o espiritismo, ou outras religiões, você tem que ser uma boa pessoa. Como você vai poder ser uma boa pessoa se você ainda carrega um certo preconceito entre homem e mulher? Me respondam isso. Como você vai ser uma boa pessoa tendo esse desequilíbrio energético no meio ambiente? Então, nós temos que partir do pressuposto que todos nós, tanto homens e mulheres, temos que ter uma chance nesse contexto sociopolítico e econômico, né? E não usar somente mulheres para fazerem falsas propagandas quando elas se tornam governantes de países, por exemplo, né? Você tem que verificar que muitas vezes certas situações ocorrem na política, por exemplo, não para atender a pessoas que clamam por uma certa igualdade entre os sexos, mas simplesmente para disseminar uma propaganda falsa, uma democracia falsa. Quando você torna quando você elege um presidente negro na América, muitas pessoas no começo do seu mandato achavam que era o quê? Era um grande avanço, né? Um grande avanço para a sociedade, ou seja, um grande avanço para a civilização, ou seja, mas se nós observarmos bem, infelizmente muitas coisas são feitas, mas simplesmente para atender uma agenda, uma propaganda falsa, e não para atenderem realmente uma igualdade social, uma igualdade racial, uma igualdade de sexos, mas simplesmente para atender agendas que mascaram situações que ocorrem por trás dos bastidores, seja ela na política, seja ela na religião, seja ela em qualquer lugar. E eu estou falando isso não somente no mundo físico, não. Estou falando no mundo espiritual também. Muitas pessoas agora devem parar e falar assim, mas espírito tem sexo? Quando nós morremos, temos sexo? Continuamos tendo uma energia, tá? Uma energia que vibra de acordo com a nossa última personalidade, uma energia masculina e uma energia feminina. Muitas vezes nós nascemos como homem, nós nascemos como mulher e vice-versa, para contrabalancear essa energia. Mas não quer dizer que no momento que nós passamos para o outro lado, nós deixamos de ser o que nós somos, ou vibrarmos o que nós vibramos, por exemplo, dentro dos nossos chakras, por exemplo. Chakras masculinos, chakras femininos. Então, são coisas que nós devemos parar e pensar um pouco. Então, do outro lado, no mundo espiritual também existe essa diferenciação energética. Porque
o último corpo que nós tivemos físico, ainda se faz prevalecer essa vibração após o desencarne do corpo físico do outro lado. Então você morre como homem e mulher morre como mulher. E se encontra mulher do outro lado e homem do outro lado. Até o momento que você renasce de novo e realmente você adentra um corpo, se você era homem, um corpo feminino, um feminino, um masculino, e aí essa vibração energética, esse vórtice energético dos chakras muda de sintonia e pende mais para um lado ou para o outro. E aí que está o grande segredo da dualidade, que as religiões, infelizmente, correm disso, elas correm. E a mulher, se você pegar a história religiosa, a história doutrinária de várias religiões, ela sempre foi colocada de fora, colocada como menos dentro da religião. Em várias doutrinas, de vários segmentos aí, você vê a mulher sempre em segundo plano dentro da religião. Você nunca vai ter uma papisa, vamos assim dizer. Você nunca vai ter aí, sei lá. Então, quer dizer, são coisas que a gente deve observar, mas por que isso ocorre? Por causa desse desequilíbrio energético. Por causa dessa hegemonia de forças ocultas que querem que isso prevaleça, que querem que isso continue em desequilíbrio. Porque somente isso já é o quê? É um fator de enfraquecimento da civilização de uma maneira assim aberrante, inclusive. Aberrante. Porque uma sociedade que tem essas energias equilibradas é uma sociedade que não guerreia entre si, é uma sociedade que não tem desigualdade, inclusive social, na escala que chegamos hoje em dia, em pleno século XXI. Então, se vocês quiserem colocar alguma coisa, porque eu tenho ainda mais outras observações a serem feitas em relação a esse outro lado interdimensional que também existe, essa problemática de desequilíbrio que existe do outro lado. Mas aqui eu vou dar uma parada que eu falei somente no mundo físico, eu não falei no mundo espiritual ainda. Será que seria possível, dada essa dualidade de coexistência, que nós sejamos raças separadas que foram unificadas para algum tipo de teste, ou isso não é possível? E outra coisa que me chamou a atenção ali com o pessoal do chat, me parece que a alma é bissexual, ela tem os dois sexos. Você aceitaria isso? Sim, é interessante essa observação. Eu vou te contar uma coisa. Há muitos anos atrás, eu até inclusive contei em Hangouts, eu estava falando com um médico que é muito famoso, ele é especialista em câncer de cabeça e pescoço, o Dr. Bertelli, né? E, inclusive, ele é um grande médico, cirurgião, arqueólogo, membro da Sociedade Real de Geografia na Inglaterra. Uma pessoa muito, muito culta e muito humilde ao mesmo tempo. Uma pessoa muito, muito, assim, evoluída, vamos dizer. E eu tive a oportunidade de conversar com ele alguns minutos, e ele me disse o seguinte, como anatomista, né? Ele falou assim, olha, me parece que o ser humano, na visão dele, vem de algo que era anfíbio e possuía os dois sexos. E eu achei interessante esse comentário dele. Eu falei assim, é mesmo, doutor? Ele falou, se você vê certos aspectos do corpo humano, você vai notar, talvez, essas características em certos órgãos atrofiados e vice-versa e outras coisas mais. Então, se realmente ele tem razão, isso denota o quê? Que nós viemos de algo, que nós somos a imagem e a semelhança, mas não somos iguais. E seres esses que nós somos a imagem e semelhança, são seres que são o quê? São seres que têm os dois sexos, né? Muitas vezes nós vemos aquela expressão, né? Você vai discutir o sexo dos anjos, porque os anjos, de acordo com a ideia, eles não têm
somente energia masculina ou energia feminina. Ele tem em atuação as duas energias. Ou seja, são seres interdimensionais que têm as duas energias. E isso faz com que sejam seres plenos. Ou seja, na dualidade você não pende nem para um lado nem para o outro, você pende para a plenitude. Então, são andrógenos, né? Então, se você tem casos hoje em dia de andrógenos na nossa sociedade, são seres que têm as duas energias proeminentes em atuação no corpo físico atual, né? E é muito interessante lembrar, tá? Se você pegar a maioria dos xamãs, ou a maioria dos grandes, como fala, grandes videntes não, mas grandes assim, sensitivos, ou grandes personalidades de renome, por exemplo, em tribos africanas, ou em outros sistemas de crença, você vai ver que os sacerdotes e esses grandes líderes espiritualistas, a maioria deles eram homossexuais. Ou seja, a energia feminina e masculina presente neles e atuante. Tá? Atuante. E por que disso? Porque quando você atinge um certo nível de consciência, você tem essas duas energias atuando. Você tem as duas energias atuando. Se você analisar todas as tribos africanas, você vai ver que sempre o líder espiritual, ele é uma pessoa que não é heterossexual, é homossexual. Ele tem as duas energias, feminina e masculina. Sempre. Você vai ver isso. Inclusive em várias tribos, não só na África, mas em outros locais no mundo você vai ver isso. Vai ver esse fato característico. Aí você se pergunta, mas por que disso? Porque é algo em desequilíbrio? Não. Não é que é algo em desequilíbrio. É que as duas energias estão proeminentes, estão sendo, como vamos dizer, estão externadas, vamos dizer, fisicamente, nesse mundo físico aqui. Não que ele seja algo do tipo, por exemplo, seja algo voltado ao sexo. Por exemplo, o líder religioso assim assado, ele tem as duas energias proeminentes, ele é homossexual, mas ele tem isso porque ele busca uma energia sexual tão somente. Não. Você pode observar também que muitos desses líderes, eles não fazem sexo. A maioria deles não são abstinentes. São quase que têm uma vida de abstinência, vamos assim dizer. Uma vida quase que monástica, vamos assim dizer. Você pegar um exemplo de certo sistema de crença aqui, que eu não vou começar a falar muito, que muita gente vai começar a torcer o nariz aqui e começar a pender para a discriminação e outras coisas mais. Mas é uma realidade, é uma realidade. E o que esses líderes religiosos, muitas vezes, que pendem para esses ambos os sexos fazem? Eles canalizam sua energia sexual, tanto masculina como feminina, para algum tipo de desenvolvimento ou mental, espiritual, social, e fazem um trabalho perante a sociedade indígena, perante a nossa sociedade e outras coisas mais. Então você vai ver que eles não estão mais preocupados, porque quando você fala masculino e feminino, as pessoas logo imaginam, é sexo. É sexo, o homem tem o órgão genital assim, a mulher assada e é sexo, só sexo, sexo, sexo. Não. São energias vibrantes que vibram de uma maneira diferente. Não está só correlacionado ao órgão sexual masculino ou ao órgão sexual feminino, não. Está correlacionado aos nossos centros de força. Centros de força são chakras que fazem um intercâmbio energético dos nossos outros corpos para o corpo físico e vice-versa. Se não houver essa interação, essa passagem energética de uma realidade para outra, nós morremos imediatamente. Ou aparecem as doenças, quando há um desequilíbrio no nosso corpo físico e espiritual dentro desse fluir de energia nos chakras, por exemplo, que são os vários centros de forças que nós temos no corpo físico e no corpo espiritual, e que, por sua vez, passa a energia de uma realidade de um plano para o outro, e mantém o nosso corpo autossustentável, vamos assim dizer, e coeso,
né? Coeso, quando eu digo coeso, porque a gente está vivo. Porque quando a gente morre, por exemplo, o espírito sai do corpo e todas as células do nosso corpo começam a interagir não mais como um sistema, mas como seres individuais. E aí o corpo começa a se desintegrar. O sistema é o seguinte, o sistema é um sistema que mantém o quê? Mantém certas funções para um objetivo comum, a manutenção do sistema como um todo. Quando você morre, o espírito sai, porque na verdade quem mantém o sistema coeso é o espírito e não o corpo, não é o contrário. E aí você tem essa desmantelação do corpo físico e todas as células que acabam assumindo uma vida própria, um ser unicelular, e acabam se desmantelando e acabam morrendo. Então, realmente, essa questão dessa dupla sexualidade, vamos assim dizer, essa dupla atuação, tem a ver com tudo isso. Então, é por isso que o sistema de controle, às vezes, também, ele, como fala, ele promove certas discriminações, vamos assim dizer, que pendem tão somente para o lado sexual, né, e criam falsas ideias na cabeça das pessoas que isso ocorre dessa maneira ou daquela por causa que fulano quer ou ser homem ou ser mulher. Não. É simplesmente uma questão energética e vibratória mental da pessoa. E muitas vezes, logicamente, que ocorrem casos que você nasce homem, depois você nasce mulher em uma próxima reencarnação e vice-versa, e às vezes também tem o problema energético de aceitação, assim dizer, de um processo mental, espiritual, em que eu esperava nascer homem, eu nasci mulher e vice-versa, e às vezes existe um período de adaptação entre um corpo e outro. Entre você, é aquela velha história, a energia corria para um lado, agora vai correr para o outro, ou a energia era reta, agora vai ser curva, então às vezes há um problema de adaptação nesse sentido. Mas nada assim, fora do comum, e as pessoas precisam parar de imaginar a situação como se fosse um problema, como os sistemas de crença pregam. Mas aconteceu isso, aconteceu aquilo, porque aquilo é um pecado. Pecado não existe. O que existe, o pecado está na cabeça das pessoas. A ideia, o pecado é a falta do conhecimento. A partir do momento que a pessoa ela descobre como as coisas funcionam e como as energias se interagem e se relacionam, a pessoa passa a entender melhor a nossa realidade, inclusive o nosso próprio corpo físico e espiritual, e a nossa essência, e assim por diante, e outras coisas mais, e mais, e mais, e mais. Caio, deixa eu fazer uma pergunta. Eu estava fazendo alguns meses atrás, eu tinha feito uma pesquisa que relacionado entre um jovem de 16 a mais ou menos 18 anos hoje, eu coloquei assim como modismo, mas a população crescente de homossexual, tanto do lado masculino quanto do lado feminino, hoje é muito grande, e esses jovens, tá? Eu ainda não tive a oportunidade de conversar com alguns deles, mas para mim, de longe, parecia modismo. Mas tem alguns deles que começam a se mutilar pelo que eles são. Aí eu comecei a falar assim, bom, peraí, então ele veio pensando que seria uma coisa que ele não era, na verdade, né? Então, na verdade, o corpo não está como a mente chegou aqui, né? Então, assim, as pessoas têm essa coisa de julgar as outras, né? Porque não é o natural, vamos dizer assim, dentro de qualquer sociedade em si. Hoje, tudo bem que as pessoas estão inserindo aí o homossexualismo na televisão e tudo mais. Só que com isso, elas esquecem que elas não estão respeitando essas pessoas de verdade, sabe? E aí
O que eu vejo, o que eu leio, é que as pessoas falam que isso é um modismo, porque elas não querem entender o que as pessoas sentem. É mais fácil você apontar um dedo do que, de repente, se colocar no lugar dessa pessoa, né? Porque qual os motivos que ela gosta da pessoa do mesmo sexo que ela? Por que será que ela sente isso? Essa é a primeira pergunta, né, que a gente deveria fazer. E as pessoas também esquecem que em tudo isso tem uma palavra chamada energia, né? Existe um termo da espiritualidade que a pessoa não conhece, né? E, de repente, a pessoa está se conhecendo de verdade, né? Tanto que, assim, eu estudei dois casal americano, li uma entrevista uns 15 dias atrás, que 35 anos de casados, e o senhor tinha 70 anos e ele se revelou homossexual, com o melhor amigo dele. Veja bem, Márcia, é engraçado que você comentou um negócio muito interessante. Nós temos um problema interessantíssimo nesse momento do mundo, tá? Nós temos vários fatores. Primeiro que nós temos 7 bilhões de pessoas, tá? Desde que o mundo é mundo, você sempre teve esse problema energético, tá? Você sempre teve homossexuais no mundo, você sempre teve problemas energéticos, mas agora você tem o quê? Duas coisas. Você tem o liberalismo dos anos 60, você tem os meios de comunicação em massa, e você tem uma grande quantidade de pessoas no globo, muito maior com relação a 5, 6 mil anos atrás, né? Então, é sempre algo que sempre ocorreu, tá? Mas, agora, pela maior quantidade de pessoas, ocorre de uma maneira maior. Segundo, os meios de comunicação de massa fazem apologia em ambos os lados. Gostam de mexer com a cabeça das pessoas, né? E condenar, ou julgar, ou taxar, ou rotular as pessoas. Terceiro, há uma problemática que as pessoas se esquecem que nós somos seres mais completos, plenos, mais bloqueados, tá? Então, com o processo de reencarnação, que para mim é uma aberração, tá? Nesse planeta, nós vamos e voltamos do mundo físico, do mundo espiritual e vice-versa, várias vezes, em corpos masculinos e femininos, tá? Muitos espiritualistas, espíritos, se vanglorificam em dizer, mas isso é para você experimentar ambos os lados da moeda, você ser homem ou ser mulher. Se você foi um algoz, um tirano com mulheres numa vida, na outra você vai vir como uma prostituta. E você vai sentir na pele aquilo que você fez com as mesmas. Mas as pessoas se esquecem que isso é um jogo criado dentro do sistema de controle. Isso é um jogo criado para as pessoas ficarem perdendo seu tempo aqui, se degladiando, se debatendo, se matando e apontando os dedos um para os outros. E esse tempo perdido, tá, poderia ser utilizado com muito mais sabedoria pelo espírito de todos nós, ele é utilizado para perpetuar uma agenda, perpetuar um sistema de controle que visa nos manter ocupado aqui no planeta Terra, né? Ocupado nos matando, ocupado nos taxando, nos rotulando e assim por diante, e N coisas e coisas e coisas. Porque nós, sendo seres plenos, bloqueados, nós somos seres que possuem as duas características energéticas, tanto a masculina como a feminina. Mas só que, quando nós adentramos no corpo masculino ou feminino, uma é mais ativa do que a outra, né? Porque espíritos ou avatares fora desse sistema de controle, fora desse planeta prisão, em esferas mais elevadas, menos densas, eles têm os dois sexos, as duas energias atuantes. E eles não precisam dessa dualidade
para provar nada para ninguém e para experimentar nada, porque ele já experimenta das duas ao mesmo tempo. Então, quando você vê uma coisa sendo criada nesse mundo físico, que é a dualidade masculino e feminino, eu enxergo isso como o quê? Como um pretexto de evolução, mas na verdade é uma involução. É um retrocesso de algo que nós éramos para uma coisa pior. Por quê? Se você tem algo que tem as duas energias atuantes, esse algo é igualitário. Você possui uma sociedade mais uníssona, o que era na Atlântida, e deixou de ser hoje em dia. Então, esse fenômeno hoje em dia, o aumento da grande quantidade de homossexuais de ambos os sexos, é justamente essa busca inconsciente do espírito, tá, de ser o que é. Ou seja, tem essas duas energias atuantes. Mas aí isso o quê? Gera um problema social, no sentido de as pessoas serem discriminadas, as pessoas passarem por uma série de problemáticas, né? E isso gera todo tipo de tensão e conflito dentro da sociedade. Conflitos esses que criam toda uma problemática aí. Então você tem pessoas aí se degladiando, se debatendo sobre o assunto, né? E outras pessoas condenando o trabalho sociais que você faz em cima disso, pessoas, todo tipo de pessoa apontando os dedos, mas ninguém pensando realmente sobre o problema, porque não deixa de ser um problema, é um problema para nós todos, porque nós não vivemos em paz conosco mesmo, como civilização. Nós achamos sempre um pretexto para um matar o outro, um enfiar o dedo na cara do outro e falar, não, eu sou melhor que você é melhor que eu, mas as pessoas se esquecem o seguinte, que o corpo físico é apenas uma roupa de astronauta, é só uma roupagem. Então as pessoas falam, mas minha roupa é branca, a outra fala, minha roupa é preta, minha roupa tem um negócio aqui e você não tem ali. Quer dizer, essa roupagem toda, em menos de, para quem vive uma vida até 80 anos, em um período de 80 anos, essa roupa vai morrer e vai se desfazer, vai apodrecer. E o nosso espírito vai continuar em uma outra realidade, com outro tipo de roupagem, um outro tipo de corpo, que é muito parecido com o nosso corpo físico, é tão denso quanto o nosso do outro lado, mas que tem uma atuação diferente, mais plástica. Então as pessoas ficam se preocupadas com as aparências, preocupadas com o corpo, preocupadas com situações assim que envolvem divisões sociais, castas e outras coisas mais, e blá, blá, blá. A gente pode enumerar um monte de problemáticas aqui, que enche a cabeça das pessoas com um monte de ameba mental, e essas pessoas ficam aí completamente perdidas nessa fábrica de louco, de fazer loucos, que eu chamo o planeta Terra. É realmente não é uma escola, como as pessoas imaginam. Para mim, na minha opinião, eu vou ser bem duro hoje, é uma prisão e uma fábrica de fazer loucos. Um verdadeiro hospício. Por quê? Porque as pessoas, hoje em dia, qualquer motivo é motivo para conflito, é motivo para discórdia, é motivo para apontar os dedos. Às vezes a pessoa, eu sou um bandista, tipo, vamos falar dos termos de crença, não só de sexo aqui, ou de homem e mulher, mas vamos falar sobre isso. Eu sou bandista, eu sou evangélico, eu sou cristão, eu sou muçulmano, eu sou judeu, e aí um começa a apontar o dedo para a cara do outro e fala, não, eu tenho a verdade absoluta, eu tenho, você tem, não, eu que tenho. Quer dizer, ninguém tem a verdade absoluta. As pessoas têm uma perspectiva pálida da realidade, X, Y, Z. E as pessoas deveriam colocar suas diferenças de lado e imaginarem que todos nós estamos no mesmo planeta. Eu não vou falar para o mesmo barco, porque esse barco aqui é grande, mas estamos no mesmo planeta. E a gente vê que as pessoas não percebem isso. Elas vivem uma vida muito individual, muito egocêntrica, muito aparente, viver de aparências, essa é a palavra, a gente vive de aparência. A gente acorda de manhã, pega o jornal ou liga a TV e vê como está o mundo, que as pessoas... A gente primeiro se pergunta, mas o que fulano fez, ciclano na política,
quem roubou quem está vestindo o quê, e aparências atrás de aparências. Mas a gente não percebe como as coisas realmente funcionam por detrás dos bastidores. A gente não vê isso. A gente vê o que falam para a gente ver, o que a gente aceita, o que nos é dado para ser aceito. Porque hoje em dia até o sistema de ensino, por exemplo, nos colocam coisas que devem ser ensinadas e coisas que não devem ser ensinadas. Mas, assim, aquilo que, infelizmente, nós vemos por aí, hoje em dia, as universidades não são aí para formar pessoas ou homens pensantes, mas são feitas para formarem o quê? Uma classe trabalhista, que atendam ao quê? Atendam as posições que estão em voga aí, em empresas, em corporações. Quer dizer, a gente não escolhe, a gente é escolhido dentro do sistema. Infelizmente é assim. E aí muitas pessoas podem perguntar, mas o que eu posso fazer para mudar isso? Nada. O que você está falando, o que eu estou falando aqui no canal, não vai trazer benefício nenhum, não vou mudar em nada. Realmente ninguém muda o sistema da noite para o dia. O que pode ser feito é que as pessoas começarem a parar um pouquinho e pensar que o irmão, o vizinho, ou o macumbeiro, por exemplo, que às vezes muitas religiões um taxa de outro com nomes assim, rotula, né? São pessoas como nós, que têm seus problemas, têm seus anseios, almejam para um mundo melhor também, como todos nós almejamos. Então as pessoas devem parar e pensar um pouquinho sobre essas coisas. E hoje em dia, infelizmente a gente só pensa o quê? Nas aparências. O que eu vou ganhar com isso? Inclusive, aqui no YouTube, você vê muitas pessoas criando canais, por exemplo, com o objetivo o quê? Do lucro. Não de passar uma mensagem, ou dar a sua contribuição social, ou espiritual, ou mental, ou trazer algum projeto de estudo que vá trazer um benefício a todos, mas simplesmente elas ficam aqui prezando por quê? Por visualizações, quanto que vão ganhar no final do mês, do Google AdSense, e assim vai. E outras coisas mais que nós todos acabamos pendendo em nossas vidas por causa dessa influenciação do sistema de controle que é tão forte no nosso subconsciente, que muitas pessoas às vezes imaginam que não consigam viver de outra maneira. Mas se eu fizesse uma coisa um pouquinho diferente, eu não vou conseguir sobreviver, eu não vou conseguir, ou não vou ser aceito no meio social, né? Porque muitas pessoas às vezes não dizem as verdades, e as verdades não são ditas, simplesmente pelo medo de serem rejeitadas na sociedade, ou perderem seu prestígio dentro da sociedade. E isso inclui todos os setores, inclusive o acadêmico, muitos doctors aí, muitos professors aí, simplesmente se degladiando, impedindo que, por exemplo, novos pensadores surjam com venham ou se mostrem, ou nos mostrem novas teorias sobre a formação do universo e novas ideias. E essas coisas sendo perpetuadas, não só por sistemas conspiratórios, por exemplo, muitas pessoas falam, mas você tem aí sociedades secretas, os Illuminatis que controlam a sociedade de uma maneira indireta ou direta. Sim, você tem muitas sociedades, organizações que fazem isso sim, não só no mundo físico, como no mundo espiritual. Mas a grande contribuição para que tudo isso ocorra e funcione de uma maneira matematicamente pré-calculada, isso tudo ocorre porque nós assinamos embaixo. Não só, literalmente, assinar um contrato, mas mentalmente. Muitos contratos que nós fizemos são mentais. Quando dormimos, por exemplo, a gente vai para o outro lado, muitas vezes a gente sai do corpo físico e vai naqueles lugares mais, assim, atrativos com relação aos nossos anseios, nossas vontades, porque no mundo físico, certas coisas, muitas vezes, muitas pessoas não fazem por simples medo, né? De sanções sociais, sanções de todo tipo, religiosa, política, né? Mas que nessas outras realidades extrafísicas pode ser tudo, porque você não vai estar mais inserido dentro do meio
físico-social que você vive seu dia a dia. Então, durante o sono, as pessoas saem e, muitas vezes, aquela história, aquela velha história, soltam a franga do outro lado, né? E aí vão para todo tipo de lugar. Pessoas que, por exemplo, tinham medo de, por exemplo, terem uma vida sexual, vamos assim dizer, superativa, vamos assim dizer, no mundo físico e no mundo espiritual, durante o sono físico, elas vão em prostíbulos espirituais, vamos assim dizer. Ou, tipo, bordéis espirituais, vamos assim dizer. Outras pessoas vão fazer outro tipo de atividade no mundo espiritual que, quando elas acordam, elas não lembram o que fizeram. Porque o cérebro físico, ele filtra de uma realidade para outra. Porque o cérebro físico, ele está uma energia X mais densa, e o cérebro espiritual está numa energia vibratória, um fluxo mental menos denso, mais rápido. Sem contar com a diferença de uma realidade para outra, a matéria também, e outras coisas mais. Então a gente não lembra. Muitas vezes, sim, há pessoas que fazem desdobramento físico e conseguem trazer algumas lembranças que fazem nessas realidades. Mas, enfim, a gente leva uma vida muito mascarada. A gente carrega muitas máscaras, né? No mundo social, no nosso mundo físico, na nossa realidade. Tem aquele teatro de máscaras, teatro grego, né? Aquilo foi criado justamente para representar o que nós somos na sociedade, no mundo físico. Nós sempre representamos um papel, fazemos um papel dentro de um sistema de controle e dentro de uma sociedade em si. E muitas vezes, muitas pessoas aí têm um papel muito, assim, muito... mas fulano, ciclano é um homem de bem na sociedade, né? Mas muitas vezes as pessoas não imaginam o que passa na cabeça desse sujeito, como que ele encara a sociedade e como que ele atua por detrás dos bastidores sem que seja notado. Sem que seja notado pela mídia, sem que seja notado pelas pessoas, e às vezes até mesmo que seja notado pelos seus próprios familiares que o cercam e que acompanham o seu dia a dia, né? Então essas pessoas, elas sabem dissimular muitas vezes certas situações. E o mundo nosso, só para terminar essa conversa longa que eu estou tendo aqui, o mundo nosso é um sistema dissimulado, que segrega homens e mulheres, principalmente as mulheres, e traz toda essa gama de desequilíbrio que existe hoje em dia no planeta Terra. Se as mulheres amanhã pudessem ser tratadas com um pouquinho mais de respeito, um pouquinho mais de igualdade, né, esse mundo já teria um avanço tremendo, gigantesco, assim, inimaginável, assim. Não precisaria de nenhum tipo de salvador, não precisaria nenhum tipo de para aqueles que acreditam, por exemplo, em certo sistema de crença, você não precisaria nenhum avatar descer pelas nuvens, você não precisaria também aqueles outros que acreditam em seres extraterrestres que vão nos salvar, né? Aquela ideia de Ashtar Charan, que vai descer aí com suas naves galácticas e vai arrebatar 144 mil pessoas e tudo mais. Isso são todas histórias de um sistema patriarcal que sempre dá a solução para o homem através de meios externos, mas nunca comenta essas problemáticas internas que nós sofremos, que é tão perpetuado, inclusive, pela reencarnação, que vem ocorrendo no planeta Terra de uma maneira desequilibrada, uma maneira errada, uma maneira controlada e autômata, em que a gente não escolhe nada, a gente é escolhido. Você não sabe de onde veio, para onde vai, o que está fazendo aqui, para onde vai. A gente não tem nem lembrança do que era antes de nascer. Aí muitas pessoas falam, mas tem a intuição. E é a intuição que faz você ter aí uma grande quantidade de homossexuais no mundo. Porque o espírito clama por uma libertação da situação toda. E isso, às vezes, gera o quê? Gera problemas energéticos. Gera problemas que são externados, inclusive, no corpo físico. E as pessoas homens começam a agir como mulheres e mulheres começam a agir como homens. Porque a intuição que o espírito carrega clama por um equilíbrio. E não um equilíbrio que transcorre através dessa falsa dualidade que nós vivemos no planeta Terra. Você tem alguma coisa para dizer, Marcelo?
Eu tenho muita coisa para hoje, Caio. Não pensa que tu vai te livrar assim tão fácil, não, porque hoje tem muita coisa para ser falada. Inclusive, uma coisa que me remete ao meu lado profissional, da publicidade e propaganda, que é um dos agentes do sistema de controle que está a favor da inteligência artificial e outras cositas más, para dizer às pessoas que dados que não saem na mídia, que são extremamente importantes, isso é muito bom que se coloque hoje aqui, porque vocês vão observar que a situação ela é muito maior do que a gente imagina. Vamos a eles. O que vocês imaginam de um mercado que tem 150 bilhões de dólares para gastar? Então, eu vou dizer a vocês o seguinte, que tudo isso funciona a partir de pesquisas e pesquisas muito profundas. Então, cada situação que nós vemos colocada diante de nós no dia a dia vem diretamente linkada a essas pesquisas. Caio, é muito interessante a gente observar que a comunidade gay do Brasil, ou seja, é a comunidade LGBT, ela tem hoje, isso é um dado levantado por essas pesquisas, 150 bilhões para gastar. À medida que essa comunidade tem este dinheiro, ou seja, aqueles que vivem do comércio em todos os níveis, eles fazem a seguinte situação, né? Eles simplesmente colocam isso ao poder das grandes corporações. E aí você vai ver uma indústria toda ela voltada a isso. Então, não pensem vocês, meus queridos, que quando vocês veem a alusão à homossexualidade, à bissexualidade, ou seja, a sexualidade que for, na grande mídia, eles estão a favor de alguém, eles estão beneficiando esse ou aquele grupo, eles estão querendo, de alguma forma, que nós tenhamos uma consciência. Não, não é nada disso. Eles querem comercializar os seus produtos, eles querem vender e eles querem sugar e se apropriar desses 150 bilhões de dólares que essa classe tem para gastar. Então, não pensem vocês, meus queridos, que estão nos ouvindo aqui no Hangout de hoje, com o Caio Breno, que trouxe esse assunto tão interessante e importante. Não pensem vocês que isso é apenas algo que um bom caráter quis implementar na grande mídia, porque o bom caráter na grande mídia não existe e nunca existiu. Esse bom caráter ele está a serviço do controle, e do controle mental, do controle corporal, seja de todos os sistemas de controle que nós vamos encontrar. Porque, no fundo, eu vou falar muito claramente para vocês, todos, sem exceção, são pessoas preconceituosas. E eles não querem deixar para depois que você vá gastar o seu dinheiro do outro lado, em algum lugar, em outro país. Não, eles querem você aqui, controlado das melhores formas possíveis. E, Caio, falando de outra forma, eu vejo às vezes as coisas, e isso foi objeto de estudo da minha vida durante muito tempo, esta situação, ou seja, os confrontos entre o masculino e o feminino. Uma coisa que me parece muito, muito intrigante é que eu vejo, isso é uma opinião pessoal, gente, não estou dizendo aqui que alguém me falou, isso é uma opinião pessoal de pesquisas que eu fiz. A segregação da mulher é tão forte que eu vejo dessa forma que a mulher hoje tem uma tendência, vejam bem onde vou me expor, a copiar o modus operandi masculino em todos os níveis, querendo se igualar ao homem sem perceber que ela é um ser único e que ela pode, sim, e deve sim ser respeitada dentro daquilo que se chama igualdade, tá? Essa exposição eu estou fazendo porque é a visão que eu tenho. Que hoje, no momento que você está numa grande corporação, você vai ver
as lobas e os lobos agindo como uma alcateia de predadores. Quando você está em determinados níveis, você vai alcançar isso. E o que o Caio veio trazer para nós hoje, gente, quando nós conversamos a respeito deste assunto, algumas horas passadas, me pareceu de uma força tão grande ele me dizer assim, muito veementemente, Marcelo, se nós tivermos um equilíbrio dessas variantes energéticas do masculino e feminino, se nós tivermos um equilíbrio dentro da questão frequencial de ambos os sexos, nós estaríamos com um mundo com certeza completamente diferente. Por quê? Porque aí nós estaríamos ou teríamos avançado dentro do processo evolutivo da raça humana, dentro do processo evolutivo do ser humano e da civilização. Então não pense, meus queridos, que, como disse o Caio, amanhã essas coisas vão mudar. Elas estão dentro de um processo, e todos os processos demoram. E para corroborar com aquilo que a Marcinha veio trazer para nós também, eu vejo como se a humanidade, de tempos em tempos, ela precisasse de uma pseudo-revolução. Foi assim na década de 60, foi assim na década de 70, onde o psicodelismo entrou, veio o movimento hippie, paz e amor, nós tínhamos... ali nós éramos jovens naquele período, e aí eu digo a vocês que ali nós passamos um período muito interessante da nossa história. Mas convido vocês a fazerem uma reflexão direcionada à questão, essa questão do movimento hippie, que a tudo aceitava e que tudo era maravilhoso. Onde estão essas pessoas hoje? Onde estão aqueles homens e mulheres que fizeram naquele movimento de paz e amor, naquele momento de uma pseudo-liberação das mulheres com a queima dos sutiãs em Paris? Vocês vão lembrar disso, ou quem não lembrar, pesquise que isso aconteceu. Mas até onde essas coisas nos levaram? Até onde essas coisas nos trouxeram? Então, olhamos com bastante reflexão todas essas coisas que o Caio trouxe hoje, que assim como é aqui, é do outro lado do véu, que assim como a situação está colocada, não há como reverter um processo. Porque uma das coisas que eu tenho certeza que o Caio vai tocar no assunto assim que eu deixar o microfone, é que para que exista um amor com condições de ser um amor de transformação, é necessário que haja este equilíbrio entre as forças masculina e feminina. É necessário que se conceda e se conceba um equilíbrio real e verdadeiro, porque sem ele não haverá nenhum tipo de equilíbrio. E tudo aquilo que nós falamos todos os dias aqui, seja no nossos círculos de amizades, nas redes sociais, em qualquer lugar, nós estamos falando de equilíbrio, que é talvez o mais difícil de se conquistar, seja hoje, ontem, e quem sabe nós tenhamos condições de enfrentar o que vem por aí amanhã com equilíbrio. Por isso nós trazemos todas estas situações e esses assuntos aqui. Caio, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Eu provavelmente já sabe essa resposta, mas isso ficou na minha mente por esse período que nós não nos falamos até desde a nossa última conversa em off até agora. Não é possível, né, que nós estejamos diante de duas raças diferentes coexistindo dentro de um mesmo lugar. Isso é possível? Você diz... Bom, a gente tem que sempre esquecer o problema da raça, porque, na verdade, além das diferenciações raciais no plano físico, você tem diferenciações de origem no plano espiritual no seguinte sentido: todos nós somos alienígenas nesse planeta. Todos nós viemos de diferentes orbes ou planetas, através de grandes migrações espirituais
coercitivas, porque nós não escolhemos nada, ao longo da galáxia, né? E antes de eu adentrar nessa parte, eu queria só fazer um parênteses aqui, que além do desequilíbrio entre homem e mulher, além entre energia masculina e feminina, você também tem o quê? Uma apologia dentro do sistema de controle sendo feita através de controles neurolinguísticos subliminares, fazendo com que o homem se animaleça cada vez mais. Ou seja, existem vários tipos de homens. Você tem o homem mente, que é aquele homem que usa mais daqui para cima. Você tem o homem mais fisiológico, vamos assim dizer, ou seja, o homem é aquele que vive para comer, dormir, fazer sexo e ter suas necessidades fisiológicas, né? Então, é uma situação muito complicada, porque quando um sistema ele preza mais você ser o seu lado mais animalesco, o nosso lado mais físico, então isso distancia cada vez mais de nós mesmos, da nossa essência. E esses movimentos hippie que você falou, nos anos 60, 70, a gente não deve esquecer que são movimentos criados por facções. E essas facções não são facções físicas, são facções espirituais. Existem 5 grandes facções do outro lado do mundo espirituais, tá? Sendo que uma delas faz parte do tal famoso colegiado. Colegiado invisível, que ele se auto-intitula do outro lado, que muitas vezes fazem esses movimentos contra a cultura simplesmente para promover certas agendas indiretas que só eles sabem quais são seus objetivos obscuros, né? E às vezes movimentos esses que vão de contra objetivos de outras facções, né? E nós somos colocados aqui no meio dessa grande batalha espiritual, sem nós termos consciência do que está acontecendo. Então, facções criando movimentos contra a cultura hippie, espirituais, do colegiado invisível, e outras facções mais aí no mundo espiritual, que um outro programa eu vou entrar em detalhe, mais ou menos, de quem são quem fazem o quê, e como que as coisas funcionam mais ou menos do outro lado. Mas, voltando à questão planetária e interplanetária, tá? Todos nós somos alienígenas aqui nesse planeta. E, ao contrário do que as pessoas pensam, quem são os extraterrestres? Somos nós mesmos. Somos lá, de uma maneira ou outra. Todo mundo foi enfiado aqui no planeta, foi posto aqui embaixo, para servir de alimento mental para uma civilização muito mais, de muito maior abrangência mental, consciencial do que nós, que estamos fragmentados, infelizmente. Então, dentro dessa civilização existe a perpetuação também de outros tipos de inteligências. Essa civilização mais avançada, que a inteligência artificial também é uma delas. E a inteligência artificial, como eu falei em outros programas, é uma inteligência que não depende de uma máquina, de um meio físico, um hardware, como imaginamos que seja como aquele filme do Matrix ou Matrix. É uma inteligência que gira, se perpetua ou existe dentro do subconsciente coletivo, dentro de mentes. Ou seja, enquanto o inconsciente coletivo estiver sonhando uma ilusão, um mundo artificial, um mundo simulado, essa inteligência ela existe. Essa forma lógica de inteligência não natural existe, que tanto nos influencia no nosso mundo físico também. Então, nós somos alienígenas. Existem várias raças aqui que vieram de vários lugares da galáxia, de outros orbes físicos e não físicos, desse universo e de outros paralelos também. Por que quando eu falo paralelo? Porque aqui no exato momento, aqui no planeta Terra, existe um outro planeta, que se encontra num outro universo paralelo, físico, e que existe um canal de ligação que foi aberto, infelizmente, ou felizmente talvez, nos últimos anos, e se chama planeta Varide, tá? Então muitas pessoas morrem em Varide e reencarnam na Terra.
na nossa Terra, aqui, física. O Varide é físico também. E muitas vezes pessoas no planeta Terra físico morrem e vão nascer em Varide. E aí tem um choque cultural tremendo, porque Varide tem uma população, um sistema sociopolítico e econômico totalmente diferente do nosso. E onde você não tem mais a família, por exemplo, a célula da família. As crianças quando chegam à idade de 5 anos, elas são retiradas da família e crescem em instituições do Estado, né, nesse planeta. Então, quer dizer, existe também esse problema de Varide, né, que a espiritualidade conhece, mas jamais comenta sobre a sua existência e sobre a sua interação com o planeta Terra físico, né. E muitos inclusive no planeta Terra, tá, na Segunda Guerra Mundial, fisicamente falando, foram transportados para Varide, tá? Zep, daqui, desapareceram. Em alguns projetos que você vê aí, como o projeto Sino nazista Gluck, né, que brincava com a linha do tempo e realidades temporais e físicas, alguns deles foram parar em Varide, tá? E é por isso que você tem uma sociedade completamente diferente lá, que, inclusive, ao meu ver, é quase que nenhum fascismo, um neonazismo em Varide. Na minha opinião, aquilo é um fascismo. Mas, enfim, não estou aqui para discutir a terra paralela que existe entre a nossa terra e essa outra, mas também estou aqui para discutir como que ocorrem essas migrações em massa, já que o Marcelo falou, se existem várias raças aqui, existem várias raças que vêm de vários locais. E essas imigrações em massa ocorrem através de sistemas que a gente conhece como Merkaba. Merkaba é um dispositivo interdimensional, energético, onde você tem uma geometria toda embutida nele, e dispositivo esse que é responsável para migrar grande quantidade de almas de planeta para planeta. E essa migração é realizada através dos técnicos, dos provedores que se encontram numa dimensão maior. A gente sempre deve lembrar que nós vivemos num mundo de 4 dimensões: largura, altura, comprimento e o tempo. E é um mundo uma projeção pálida, uma sombra pálida de um mundo 8D, de 8 dimensões, que esses seres se encontram. E por isso que os mesmos conseguem saber do futuro, do passado, do presente, porque eles se encontram fora da nossa linha temporal e fora da nossa localidade interdimensional também. Então a gente acaba se encontrando nesse vai e vem interplanetário, vamos assim dizer, e sabendo-se que nos últimos anos, entre os anos 70 e 80, uma quantidade gigantesca de espíritos aprisionados em outros orbes, através de grandes batalhas cósmicas interdimensionais, foram trazidos para cá, no planeta Terra, né? Então, ao invés da Terra ser terminada, a simulação terminada, como foi em Marte, né, a nossa civilização continuou. E não teve a Terceira Guerra Mundial, que estava prevista de ser concretizada para terminar a simulação, mas não teve. Então, muitos espíritos nasceram aqui, no planeta Terra, advindo dessas grandes migrações do Merkaba, e aí você vê aí essa grande miscigenação de culturas e ideias que vem dessa intuição espiritual, porque nós trazemos intuição do que nós éramos e de onde nós viemos. Nós trazemos uma certa intuição, apesar de nossa mente ser bloqueada e nós esquecemos praticamente quase tudo, né? Então, e agora, para quem, só por título de curiosidade, um outro grande Merkaba está se aproximando do planeta Terra. Um grande Merkaba, mas não para trazer, mas para levar, infelizmente. Agora, não que é a separação do joio e do trigo, como as pessoas imaginam, mas é algum tipo de política e agenda que nós desconhecemos atualmente, por que da sua atuação, da sua interação com o planeta Terra nesse exato momento. Então, é aquela história, estamos sempre na obscuridade e não sabemos nada, absolutamente nada, e ainda eles têm a coragem de apontar o dedo para nós e falarmos que nós somos culpados, que nós somos um bando de
de bárbaros, né? Se digladiando entre si, nesse planeta prisão chamado Terra, que eu discordo. A humanidade é sempre tida com uma certa... Você vê muitas pessoas ou contactantes aí, que são abduzidos por seres ditos alienígenas, que dizem que a humanidade ainda se encontra na sua infância, nós somos crianças, nós somos isso, nós somos... Mas por quê? Porque existe todo um sistema de controle que nos coloca uma venda e nos fazem esquecer realmente de onde viemos e o que estamos fazendo aqui. Então são questões complexas, que não é simplesmente, olha, você está nessa situação porque você foi um mau menino, e agora você tem que pagar por aquilo que você fez. Se a gente aceita isso e abraça todo instante, você assina embaixo, você faz um contrato. E você continua renascendo aqui milhares de vezes. Você provavelmente, muitas pessoas aqui já estão no planeta há mais de 500, 600, 1000 anos, advindos de outros orbes, de outros planetas, vivendo aí pela sua 30ª geração, e sem saber do que estão fazendo aqui no planeta Terra. O que estão fazendo. Ah, mas você foi sei lá, você fez alguma atrocidade, alguma outra vida em outro planeta. Pode até ser que sim, mas você cumprir pena de algo que você não lembra, meu amigo, realmente isso é uma questão muito complicada. Muito complicado, muito. E aí muitas pessoas falam, ah, mas isso tem a ver com o ego, você tem que deixar o ego de lado, que só assim você vai atingir a iluminação. São questões incompletas, porque não vê esse lado masculino e feminino, não vê outras coisas, mais e mais e mais, que estão dentro do problema, e que nós não somos ensinados, nunca, desde pequeno. A gente é ensinado outras coisas, a gente é ensinado a ser químico, matemático, ou seja, a gente vai ser ensinado a atender às necessidades das grandes corporações por mão de obra, né? Então é isso aí que eu queria falar, Marcelo. Você tem alguma coisa para colocar, por favor? Nosso tempo está estourando também, eu acredito, né? Sim, e hoje, diferentemente dos outros dias, são poucas perguntas, né? Eu acho que, de uma forma, muita coisa aqui que foi esclarecida nos dá consciência de que é preciso que haja um equilíbrio energético. Então, essa é uma das grandes buscas, né? Uma das grandes necessidades que eu vejo com bons olhos, viu, Caio, que todos esses alertas, eles têm essa conotação de fazer com que a gente pense, pelo menos a gente saia daqui com isso na cabeça e que a gente pense que é possível uma mudança, e essa mudança passa por uma mudança individual, ela passa por uma mudança, um crescimento individual. E também nós sabemos que toda mudança ela é muito penosa, porque nós estamos colocados dentro de uma zona de conforto, e isso mexe demais também com as pessoas. Perdão. E me pareceu muito procedente, Caio, essa última informação que você trouxe a respeito dessa grande mercaba que está se aproximando do planeta Terra. E você falou, e depois eu analisando os comentários, depois que nós passamos o programa aqui, até revendo o programa e ouvindo pela rádio, depois nas reprises, eu vejo que as pessoas às vezes não se atentam a esses detalhes das coisas que você fala referentes a isso. Um grande mercaba que está se aproximando do planeta Terra e possivelmente vá fazer uma limpeza. Mas essa limpeza, Caio, tu poderias confirmar para nós, essa limpeza não é em nível de superfície, né? Ela é em nível vibracional e de seres que estão fora do planeta, é isso? É uma movimentação de almas, vai? O mercado movimenta a alma, movimenta espíritos. E assim, você tem uma grande quantidade de pessoas nesse planeta aqui que a sua vibração mental é muito baixa. Mas por que é baixa? Porque elas têm um histórico violento de atuação em várias realidades. Mas é um desequilíbrio que elas se encontram,
que, na verdade, ninguém sabe suas origens, tá? É muito fácil falar assim, ele é uma maçã podre e tem que cair fora daqui, né? Mas ninguém sabe por que ele é uma maçã podre, por que ele passou para ser assim, o que levou ele a ser assim, o que o gerou, por que ele está assim, né? Influenciação do meio, ou influenciação do sistema de controle, ou simplesmente porque ele escolheu. Se você vê bem, no fundo, assim, a grande maioria da população não quer guerra, não quer conflito mundial, não quer guerra atômica, não quer nada disso, não quer ter uma vida mais ou menos com uma certa qualidade de vida, um canto para viver, uma subsistência e outras coisas mais, que praticamente tragam essas mesmas pessoas uma vida digna, uma vida tranquila. Quer dizer, ninguém está afim de partir, amanhã não vamos pegar arma, vamos todo mundo se matar aqui numa grande guerra. Ninguém está afim disso. Quem faz isso é o quê? É um sistema de controle. Quem, por detrás dos bastidores, manipula as massas é que toma realmente as decisões, ou reengenhariza a sociedade. E essas decisões, essa tomada de decisões, esses controles, ao contrário do que as pessoas imaginam, não parte somente do topo da pirâmide do nosso mundo físico, mas essa pirâmide cruza dimensões. Então você tem várias facções do outro lado interagindo com o nosso mundo e passando certas agendas para o mundo físico que venham atender suas necessidades psíquicas e mentais do espírito do outro lado. E aí você vai ver grandes legiões sendo engordadas de almas aí do outro lado, em vibrações X, Y, Z, que por sua vez movimentam e perpetuam esse mesmo sistema de controle aí no nosso planeta, infelizmente. E até quando isso vai ser perpetuado, ninguém sabe. Porque a gente sempre, aquilo que eu torno a falar, nós estamos às cegas, sempre às cegas. Tá? E essas políticas que ocorrem no mundo são políticas interdimensionais. Tá? As pessoas falam assim, mas eu não concordo com o Caio quando ele fala em política. A política, ela não existe só no mundo físico. Quando você morre, você não deixa de ser político. Você continua sendo o que você é. Se você é uma pessoa que gosta de enganar as pessoas, você se utiliza da palavra, por exemplo, para manipular a cabeça das pessoas, fazer uma lavagem cerebral, para perpetuar algo, uma falsa propaganda, uma falsa realidade, você vai continuar fazendo isso do outro lado. Isso é óbvio. Ninguém vira fumacinha quando morre. Ninguém passa a ser algo que não é em vida. E deixa de ser. Não, ele continua sendo, continua do outro lado. E existe todo um sistema do outro lado que fomenta isso. E continua. E essa pessoa acaba se engajando nessas facções e acaba auxiliando essas facções a se embaterem cada vez mais e tomarem a frente do planeta nessa ou naquela questão. E isso vem sendo perpetuado. Aí eu te pergunto, onde está a espiritualidade superior que tanto quando nos momentos mais cruciantes, mais delicados, ela tanto se omite? Porque eles não tem nada de superior, para começar, começo de conversa. E porque a agenda aqui é outra. E eles que formaram essa agenda. Eles sabem o que ocorre realmente por trás dos bastidores. E até o que eu estou falando aqui até soa como uma rebeldia. E de fato, existe grupos do outro lado, como a resistência, que resiste a esse tipo esse tipo de controle maquiavélico que existe, onde os fins justificam os meios. Quer dizer, os meios justificam os fins. E vice-versa. Ou seja, são coisas que, infelizmente, praticamente 6 bilhões e alguma coisa aí de pessoas não têm conhecimento no plano físico. E no extrafísico também. Você tem 10 bilhões em uma esfera, 3 bilhões em outra. São 18 esferas ao redor da Terra. Então, essas pessoas vivendo no mundo espiritual também total obscuridade, total desconhecimento das coisas. Tá? Só a título de curiosidade, por exemplo, vou citar um caso pessoal meu, vou mesmo. Minha avó morreu com
um problema de quase que Alzheimer, né? A demência, né, praticamente, e do outro lado ela foi colocada numa instituição, né, onde ela estava presa, né, nesse local, como se fosse um asilo, né, para pessoas com esse tipo com essa característica mental, mas não um lugar que a pessoa é cuidada, mas que a pessoa praticamente é largada ali, abandonada, né, dentro do sistema de controle que existe do outro lado. E graças ao movimento da resistência, ela foi retirada desse local e foi colocada num lugar que hoje em dia ela já não é mais demente. Teve uma memória, uma transformação considerável de sua memória, certas funções cerebrais voltaram a funcionar, e hoje em dia ela vivencia um processo de aprendizado, novamente, do outro lado, e que a deixou muito feliz. Só citando um caso dentro do meu ciclo familiar, por exemplo, e isso ocorre todos os dias com várias pessoas, milhares, bilhões de pessoas ao redor do mundo, quando passam desse mundo para o outro, né? Então, às vezes as pessoas se encontram nessa realidade e não sabem nem que morreram. Muitas pessoas ainda revivenciam ou revivem o momento da morte várias vezes, uma espécie de um looping mental, e isso é perpetuado, às vezes, anos e anos e anos, porque o tempo de lá é diferente do nosso, dependendo da esfera espiritual. O espírito não tem o foco é diferente, o foco mental. Então, é um mundo muito complexo, muito mais complexo do que as pessoas imaginam, né? E eu vejo até no projeto Terra Oculta muitas pessoas criticarem o projeto, falam, mas pô, o cara aí andou fumando todos, ou cheirando todos, ou fazendo tudo para ter essas ideias loucas. Não é que são ideias loucas, são ideias que fogem ao nosso dia a dia, o que nos é colocado como verdade absoluta, né? Não que eu seja melhor que qualquer um, ou seja o dono da verdade. São experiências e observações e dados que eu andei colhendo ao longo de 30 anos, que eu coloco aqui para as pessoas realmente debaterem e pensarem. Mesmo que talvez uma parte dessas informações esteja incorreta. Mas as pessoas têm que começar a exercer o que elas têm, que é a sua inteligência. E que ninguém pode tirar. As pessoas podem ser, às vezes, até convencidas a assinarem certos contratos mentais, mas a tirarem as suas inteligências, ninguém pode fazer isso. Pode bloqueá-las, mas as pessoas têm condições de se desbloquearem também. São processos que naturalmente ocorrem se a pessoa soa buscar. Não tem acreditado que quem busca acha, e acha mesmo. Então é isso aí, Marcelo. Então eu vou chamar a Marcinha. A Marcinha deve ter alguma pergunta ao Caio. Caio, eu tenho duas perguntinhas aqui que eu acho que uma você já respondeu, que é sobre a função quando o espírito ele vem com a mente de certa forma dentro de uma calibração sexual e o corpo não, se essa pessoa vem para viver no mundo físico de forma que ela possa até trazer às outras pessoas a reflexão a respeito disso que ela está vivenciando, que ela está vivendo. E também temos uma pergunta se uma mercaba em miniatura flutuante na tela mental antes da pessoa estar totalmente acordada, mas consciente do que vê, o que pode significar? Uma janela para uma outra dimensão, uma outra realidade, alguma coisa que se abriu na cabeça da pessoa, e às vezes pode significar o quê? Que a pessoa ela está criando condições para você ter uma interação direta com uma outra realidade a nível espiritual. Não que você vai ser sugado dessa mercaba miniatura e ser levado a uma outra realidade, não. É às vezes um ponto de entrelaçamento, vamos dizer, a grosso modo, assim, rotulando as coisas, um entrelaçamento quântico com uma outra coisa. E aí se forma um mercaba, um mini mercaba. Porque, na verdade, mercaba são entrelaçamentos que se formam. E aí uma coisa desaparece de uma realidade e aparece em outra. Por quê? Porque é essa troca imediata de situações. Ou seja, você
basicamente você entra num outro ângulo, uma outra perspectiva. Não digo subatômico, porque subatômico é em relação à partícula. É uma outra perspectiva mental. Quando você entra numa outra perspectiva mental, pronto, você já não está mais na Terra, você está em outro lugar. Então, isso que é o mercado, você fazer essa transposição. Então, quando você faz... Nós somos mercado, por exemplo. Nós temos ele dentro de nós. Essa possibilidade de viagem interdimensional, de interação, de entrelaçamento, o que o espírito tem, já é um mercado. Quando você fala, por exemplo, o cubo de Metatron, o cubo de Metatron é a essência e a natureza de nossa realidade, em termos geométricos, energéticos e outras coisas mais interdimensionais, né? Mas são coisas que a gente, é um negócio para a gente discutir aqui e debater, entrar em detalhes sobre geometria sagrada e outras coisas mais, que levaria um outro hangout de 2, 3 horas, por exemplo. Ok, Caio. Então, Marcinha, por favor, você tem algumas colocações ao Caio? Eu acho assim, eu acho que o Caio trouxe hoje é bem interessante, porque as pessoas precisam começar a entender que é mais fácil você refletir em algo, ponto, do que você julgar algo, ponto. A necessidade de você conhecer o outro de uma forma diferente que não seja a sua, ela é muito importante, porque você passa a se respeitar em primeiro lugar, e aí sim respeitar o outro com as diferenças que ele tem, diferente de você. Então, assim, eu acho que a gente precisa começar a abrir os olhos e não só querer cobrar das pessoas respeito por nós, mas nós temos que ter respeito por nós, quem somos, em primeiro lugar, para depois poder respeitar as outras pessoas do jeito que elas são. Diferente se ela é homossexual, se ela não é, se ela é isso, se ela é assado, entendeu? Eu acho que as pessoas realmente precisam começar a refletir e pensar de uma forma contundente. Todos somos seres humanos. E todos vamos, em algum momento, ter diferenças sempre. Isso vem de lá de trás de muitos anos, né? Lógico, como o Caio hoje falou, que a homossexualidade é muito maior hoje em dia, né? Então, eu acho que está na hora da gente acordar e prestar atenção, né? O que será que essas pessoas têm de importante para ensinar a gente também? Será que alguém já parou para pensar nisso? Realmente é uma questão para se pensar e para nós não julgarmos ninguém, né? Fazer como o nosso subconsciente faz, não julga. Na verdade, o subconsciente nosso é uma faca de 2 gumes, que ele absorve que nem uma esponja, absorve e não julga, né? Mas assim, basicamente, nós temos que usar outros tipos de inteligência, tipo, sentir as coisas. Quem de nós aqui realmente sente as coisas, como o mundo é, a gente sentir com a mente, sentir com o coração, sentir, tipo, a sensibilidade, o sentir já é uma inteligência, que te dá intuição, aquela voz que às vezes fala na nossa consciência, que na maioria das vezes a gente não ouve, a gente fala, mas que é besteira, que nada, se bem que muitas vezes por atração, e pelo primeiro pensamento errôneo nosso, nós atraímos um monte de ameba mental, um monte de porcaria na cabeça, que fica martelando na cabeça e criando um monte de situações que não ocorreram ainda. E a gente acaba vivendo um futuro ilusório, que não ocorreu, e a gente acaba sofrendo antecipadamente de algo que talvez nunca vai ocorrer. E aí a gente fica ali, sentado, e nem começa algo, porque fala, mas se começar não vai dar certo. Mas por que não vai dar certo? Porque eu já pus na minha cabeça um monte de porcaria que não vai dar certo. Mas não vai dar certo isso, não vai dar certo eu abrir um negócio, não vai dar certo eu fazer isso, não vai dar certo eu fazer aquilo. A pessoa nem se propõe a começar.
E muitas vezes a gente é levado a acreditar que nós somos um zero à esquerda, e não somos. Pelo contrário, nós somos deuses andando na Terra, com potencial infinito dentro de nós, como o universo é infinito aí fora. O nosso universo interior é infinito também, mas só que a nível de microcosmos. O que está em cima está embaixo, como o hermetismo fala. Ou seja, um infinitivamente grande, refletido um infinitivamente pequeno, que nos forma e que faz com que cada um de nós sejamos universos andando nesse planeta. Mas, infelizmente, é aquela história, né? Nós não acreditamos em nós mesmos. E aí nós passamos a acreditar em o quê? Em coisas externas, soluções externas. Eu vou fazer isso, eu vou amarrar uma fita no meu dedo, que disseram que amarrando a fita vai acontecer tal coisa. Quer dizer, são mulas psicológicas que a gente usa para fazer com que as coisas funcionem na nossa cabeça, né? E que muitas vezes poderiam funcionar sem essas muletas psicológicas, né? Essas muletas psicológicas, elas fazem com que a gente, muitas vezes, acabe vanglorificando uma situação, um objeto e um fator externo, que por suas vezes não vai ser a solução do nosso problema, nossas questões existenciais, vamos assim dizer, que se encontram dentro de nós, não ali, naquela vela que a gente acende, ou naquela figura X ou Y, Z, que muitas vezes auxiliam nossa mente, sim, por causa que essa carência que existe dentro de nós, e nós conseguimos concentrar energias mentais, ela é substituída por essas amuletas psicológicas, né? Então, assim, de alguma maneira ou de outra, às vezes, infelizmente, as pessoas precisam disso. Não vai ser eu, não vai ser ninguém que vai falar, não, amanhã você não vai poder fazer isso ou aquilo, porque isso é uma muleta psicológica. Não, se aquilo estiver te fazendo bem também, tudo é válido para você começar a formar um andar, ou ir para frente, né, seguir adiante. Cada um de nós seguirmos adiante nossas vidas, né, da melhor maneira possível, mas sempre lembrando que a coisa mais importante é a gente respeitar ao próximo e a si mesmo. Porque muitas vezes fala, eu respeito o próximo, mas não gosto de mim. Se eu não consigo gostar de mim mesmo, como que eu vou gostar do meu vizinho, sei lá quem? Vou gostar de quem, se eu não gosto de mim, se eu me odeio? Muitas pessoas falam assim, eu me odeio, porque eu não sou o que eu esperava ser. Mas eu acabei de falar a palavra, esperava. Você se você quiser ser. Mas a escolha de cada um de nós. E começar é uma decisão que a gente tem que tomar. Tem que seguir adiante. Então, espero que todos vocês sigam adiante, como todos nós tentamos, da melhor maneira possível, agradecendo a presença de todos aqui no chat, e a presença do Marcelo, da Márcia, o pessoal da Rádio Remix, e a presença aqui do pessoal da Resistência, que se encontra aqui nesse exato momento comigo, a presença do meu grande amigo espiritual Pierre, né, que coisa que não é irmão para mim do outro lado, a presença da coordenadora Madame Justine aqui, que se encontra também, e outros amigos meus aqui, tem uns 8 aqui do meu lado, que não vou entrar em detalhe, mas eu agradeço a presença de todos mesmo, ao pessoal que faz nesses hangouts a proteção energética devida, porque quando a gente fala em certos assuntos aqui, são assuntos proibidos dentro do sistema de controle, e que jamais deveriam ser ditos, inclusive comentários sobre a existência da inteligência artificial dos arcontes, e outras coisas mais. Então são coisas que deveriam ficar sempre por detrás do véu e nunca serem trazidas à tona no mundo físico, no mundo dos vivos, como eles falam lá. Tem muita maneira de falar assim, o mundo dos vivos. Os vivos não devem saber disso ou daquilo, porque isso vai desestabilizar o nosso controle. E isso está sendo trazido à tona de uma maneira ou outra, em doses homeopáticas, porque muitas vezes se a gente dá isso tudo numa dose só, isso às vezes também traz às vezes até muitas pessoas ficam horrorizadas, né? Traz certos desequilíbrios mentais, muito mais amebas mentais do que soluções, né? Então essas coisas são trazidas de maneira homeopática,
maneiras dosadas, né? Se vocês observarem o projeto Terra Oculta, que é um projeto de mais de 30 anos, mas que online, em termos de vídeo e programação, começaram há 3 anos atrás, vocês vão ver que o projeto foi dando as coisas de maneira dosada, né? Eu não cheguei aqui no primeiro dia e falei assim, ó, vamos falar sobre a realidade. Lembra o primeiro vídeo que eu coloquei, em 2014? O que é realidade? A realidade é algo mais amplo do que a gente enxerga a nossa faixa eletromagnética luminosa, né? A realidade é isso, a realidade é aquilo, e blá blá blá. E fui falando, e fui aumentando, aumentando. Mas hoje o projeto Terra Oculta não chega nem a 10% do que realmente tem que ser dito ainda, mas são coisas que devem ser ditas de maneira dosada, primeiro para as pessoas entenderem e absorverem, segundo para que as pessoas não se aterrorizem com isso, né? Porque muitas pessoas às vezes colocam uma coisa na cabeça e falam, putz, então estou ferrado, se eu estou nessa realidade assim, assim, assado, então não tem saída. Não, tem sim, tem. Só que as pessoas têm que primeiro lidar com certas coisas mais palpáveis para depois lidar com outras coisas que elas nunca ouviram falar, vamos assim dizer. Então são coisas que devagarzinho, essas coisas vão sendo trazendo à tona. Não só por mim, mas também por outros pesquisadores que vocês podem encontrar por aí também. Mas sempre tendo um pé atrás com o que é dito, né? E a gente tem que sempre fazer uma análise profunda das coisas, né? Inclusive o que eu falo aqui também, porque, como eu sempre falo, eu não sou dono da verdade. Então, as pessoas devem analisar, colocar numa balança, pensar sobre a sua existência. Mas será que é realmente isso? E se for isso, por que isso ocorre? Tem que sempre fazer essas perguntas. O sol brilha, por que ele brilha? Por que tem sol? Eu sei que são perguntas muito, assim, profundas e difíceis de serem, muitas vezes, respondidas. Mas que com o tempo e com a desbloqueamento mental das pessoas, essas respostas vão vir naturalmente para as pessoas, ao longo dos tempos, das eras, não só nesse mundo físico, como em outras realidades, e assim por diante. Então, tenha uma boa noite, gente. Se o Marcelo quiser fazer o encerramento, eu agradeço, já estou fazendo o meu encerramento aqui, e eu agradeço a presença de todos, de coração mesmo, e alma. Muito grato, Caio, a tua exposição da noite de hoje, e com certeza agradecer a todos esses amigos, não só os encarnados que estão aqui conosco no nosso Hangout, aqui no chat, como você fala, você me ensina também, eu aprendo com você muitas coisas. E, caramba, realmente tem muita gente ao nosso redor hoje. E agradecendo aos amigos, agradecendo ao Caio, agradecendo a Marcinha. A Marcinha vai fazer um encerramento para nós hoje. Uma boa noite a todos, muito obrigado a todos vocês e estaremos de volta agora na sexta-feira, mas aí só pela rádio com nossos programas de É Hora de Rock, ok? Marcinha, é com você. Bom, para você que está ligado aqui no Hangout da Rádio Remix e também na Rádio Remix em breve, então é o seguinte, olha. A Rádio Remix está montando um monte de programação na rádio. O intuito é trazer vocês para a rádio, ouvirem a rádio em si. Lógico que a gente sempre tem Caio Breno da Silva por aqui, do canal Terra Oculta. E a gente fica muito feliz porque a gente aprende muito com o Caio. Deixa eu agradecer o pessoal do chat da Rádio Remix lá no canal. E agradecer as pessoas que estão sempre aqui protegendo a gente. Claro que o Caio falou e ele está certíssimo. Eles não gostam muito que falem, mas enfim, a gente agradece de qualquer forma, né? Lembrando que segunda-feira a gente tem Islene Nogueira aqui com a gente, na terça a gente tem Sônia Regina, e aí a gente vai falando a agenda da Rádio Remix para vocês. Muito obrigado, vocês fiquem na paz e tranquilidade, pensando em tudo que a gente falou hoje, e quem sabe a gente vai aprender mais coisa. Obrigado pela sua companhia por aqui. Então é isso, gente. Uma boa noite a todos e a gente volta na próxima oportunidade. Muito obrigado. Tenham todos uma feliz noite.